Carta de Amor à América, por Thomas D. Schumann. Queridos estadunidenses, meu nome é Thomas David Schumann. Eu sou o que vocês provavelmente chamam de desertor da União Soviética. E eu tenho uma mensagem para vocês. Eu os amo muito. Eu amo todos vocês, liberais e conservadores, capitalistas decadentes e massas oprimidas, pretos, brancos, marrons e amarelos, caipiras e intelectuais. Para mim, vocês são pessoas que criaram uma nação, país e sociedade mais extraordinária na história da humanidade. A mais livre, rica e justa no mundo de hoje. Não estou sozinho nesse amor. Pessoas por toda a terra, quer elogiem ou critiquem duramente a América, olham para vocês como a única esperança para a sobrevivência da humanidade e a última fortaleza da liberdade. Alguns podem não pensar nesses termos idealizados, mas eles certamente aproveitam os frutos de sua civilização, frequentemente esquecendo de ser gratos por eles. Milhões de pessoas do famigerado campo socialista ou do terceiro mundo literalmente devem suas vidas aos Estados Unidos. Como uma criança nos tempos de guerra, eu sobrevivi uma parte graças às coisas do capitalismo decadente, como dizem os soviéticos, como carne enlatada, leite condensado, leite e ovo em pó, que foram guarnecidas ao meu país pelos Estados Unidos, através do programa de fornecimentos. Nota do autor: não encontrei a tradução adequada para Lend-Lease, da Segunda Guerra Mundial. Na União Soviética, nós secretamente, mas orgulhosamente, nos chamávamos de geração do enlatado. Muito prosaico? Quem liga para carne enlatada nos Estados Unidos hoje, fora os desprivilegiados destinatários de programas sociais? Nota do tradutor: welfare. Bem, para mim, este tipo de comida não é meramente um deleite nostálgico de minha infância conturbada, mas, ao invés disso, um símbolo de amor de um amigo quando eu estava necessitado. Nenhuma quantidade de propaganda anti-americana foi alguma vez capaz de me convencer que os Estados Unidos somente colonizam e exploram. Eu irei lhes contar. Muitas pessoas têm mais do que desejado serem exploradas do jeito americano. Por que outro motivo milhares arriscariam suas vidas? Se envolveram em crenças inimagináveis, deixaram suas famílias, sua terra natal e modos tradicionais de vida para vir para os Estados Unidos. Você já ouviu falar de aliens ilegais, arriscando suas vidas, cruzando a fronteira à meia-noite para entrarem na Rússia socialista? Ou os boteiros, nota do tradutor, aquelas pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos de bote, vindos de Cuba, nadando oceanos e afogando-se aos milhares, somente para alcançar as praias da China comunista? Ou desertores como eu, deixando para trás relativa riqueza e arriscando-se ser alvejado pelas costas, somente para se juntar ao paraíso progressista dos trabalhadores? A Rússia? Não, nós todos viemos para aqui, a América. Obviamente desejando ser explorado pelos capitalistas e se juntar à opressão contigo. Como nós acreditamos e sabemos,
A América é um lugar melhor. Eu estou escrevendo isso não para agradecê-los com as palavras que vocês querem ouvir. O restante da minha mensagem pode ser até mais desagradável que propaganda comunista, ou mais ofensivo que as falas dos líderes no Kremlin. Mas como um verdadeiro amigo da América, eu quero ajudar. Meus prezados amigos, eu creio que vocês estejam encrencados. Acreditem ou não, vocês estão em guerra. E vocês podem perder esta guerra muito em breve, junto com toda a sua prosperidade e liberdades, a menos que vocês comecem a se defender. Eu espero que vocês tenham notado nas suas televisões a cores que está de fato ocorrendo uma guerra, agora mesmo, por todo o planeta. Essa guerra tem muitas caras, mas no fim das contas é a mesma coisa, é guerra. Alguns a chamam de libertação nacional, alguns intitulam luta de classe ou terrorismo político, outros chamam de anticolonialismo ou luta por regras maiores. Alguns até mesmo me aparecem com nomes engraçados, como Guerra de Forças Patrióticas ou Movimento Pacifista. Eu chamo isto de agressão comunista mundial. Eu sei do que eu estou falando, pois eu estava do lado agressor antes de decidir ir para o seu lado. Eu não acredito, eu sei que nessa guerra ninguém está libertado, ou descolonizado, ou equalizados, como proclama a doutrina soviética. Você pode notar, se vocês se derem ao problema de observar que a única igualdade e libertação que essa guerra produz é igualdade na morte e a libertação da liberdade. Olhe para a Rússia, Polônia, Hungria, Afeganistão. Você diria que as pessoas destes países celebraram ou alegraram-se quando os soviéticos trouxeram a igualdade e libertação? Claro que não! Temos que olhar clara e honestamente para o que a libertação soviética realmente significa. Essa guerra comunista de agressão ao mundo não é travada contra alguns capitalistas mitológicos. Esta guerra é travada contra você, pessoalmente. Guerras comunistas de agressão ao mundo não são feitas em nome da liberdade e igualdade. Nós temos milhares de exemplos inequívocos do horrendo sofrimento humano, tortura e morte em massa que ocorreram após uma libertação soviética. O estágio final da agressão comunista, confronto militar, tem muito pouco a ver com a rivalidade por ganhos territoriais ou geopolíticos para libertar e liberar. Nota do tradutor. Caso tenham ficado redundante, o original é Free and Liberate. A agressão comunista global é uma guerra completa contra a humanidade e a civilização humana. Nos termos da propaganda comunista, esta é a luta final pela vitória do comunismo. A força motora desta guerra tem muito pouco a ver com aspirações naturais das pessoas por vida melhor e maiores liberdades. Se no todo estas inspirações estão sendo usadas e tirando vantagem pelos manipuladores e progenitores da guerra, a verdadeira força motora é a ideologia. Uma coisa que você não consegue comer, vestir ou armazenar para um dia chuvoso. Uma parte integral desta guerra ideológica é a subversão ideológica. O processo de mudar. Tá aí o change do Obama. A percepção da realidade nas mentes de milhões de pessoas em todo o mundo.
O recente camarada Andropov, ex-cabeça da KGB, chamou esta guerra da agressão comunista a luta pelos corações e mente das pessoas. O motivo pelo qual eu estou tão certo do real sucesso da agressão comunista é que eu era, na verdade, uma parte e instrumento relutante das táticas de subversão soviética. Tendo sido treinado e usado pela KGB para sua campanha de subversão ideológica global, eu tive conhecimento em primeira mão sobre as pessoas por trás dessa guerra e os métodos que elas usam. Eu sei muito bem a maneira que os comunistas, os quais a imprensa ocidental chama de guerreiros da liberdade, freedom fighters e rebeldes, operam. Eu conheço as suas mentalidades e os seus métodos. Eu conheço as suas últimas cartadas, as quais estão muito longe da liberdade e igualdade que eles prometem verbalmente. Já que eu vi as consequências trágicas desta guerra de subversão ideológica, eu gostaria de oferecer algumas sugestões de como nós, nos Estados Unidos, podemos nos defender desta guerra mortífera e como poderemos sobreviver nesta luta pelos corações e mentes. O que Thomas Schuman tem a ver com isso? Você poderá se perguntar. Bem, eu já me perguntei. O que eu ganho por desistir do lado vencedor, os soviéticos, me reunindo aos perdedores? Eu espero que eu não tenha que contá-los, que pelo menos uma dezena de países sucumbiram ao comunismo desde que eu desertei. Na realidade, queridos amigos, eu não ganhei nada de material pela minha desistência. O que eu ganhei foi um firme compromisso com os Estados Unidos como sendo a última fronteira da liberdade. É isto, queridos americanos, o seu país, e meu agora também, será o último a ser libertado pelos marxistas socialistas e os benfeitores domésticos. Se os libertadores conseguirem sucesso em trazer a sua nova ordem para a América, são grandes as chances de que você e eu estejamos de frente para um pelotão de fuzilamento, ou pior, num campo de trabalho forçado de reeducação na República Democrática Popular do Alasca. Vocês têm muitos exemplos concretos do que a libertação comunista fez com outros países para acreditar que eu estou errado quando eu aviso que vocês estão à beira do desastre de alguém que viveu, trabalhou e viu de primeira mão as realidades do dia a dia da vida em um estado socialista comunista. Você deve acordar agora e começar a defender os direitos e liberdades que você tem agora. Não importa quantos problemas que você acha que os Estados Unidos possa ter, acredite em mim quando eu digo que não há nada comparável aos problemas que vocês irão vivenciar se os Estados Unidos continuar a concordar e simpatizar com doutrinas socialistas comunistas. Eu fiz a minha escolha de estar com vocês, a nação que eu amo. Eu arrisquei a minha vida, como muitos outros, para contá-los da minha vida e experiências dentro de um Estado comunista. Você não tem nada a perder ao me ouvir e criando uma opinião, seja ela que eu sou um paranoico da Guerra Fria, como a sua mídia me chama, ou que a minha mensagem faz sentido. A escolha é sua. Minha história de vida. Eu nasci em Moscou em 1939, com o nome de Yuri Bezmenov.
Meu pai era um general do Exército Vermelho. Como inspetor de forças terrestres, ele ficava estacionário em países fraternos como Mongólia, Cuba, Alemanha Oriental, onde ele vive hoje. Ele poderia gostar mais de verificar o estado das tropas soviéticas em Angola, Etiópia, Iêmen, Síria, Vietnã, Camboja, Nicarágua e em um sempre crescente número de outros países libertados no mundo. Cresci sobre a sombra do camarada Stalin, no eco da Segunda Guerra Mundial. Como um jovem comunista leal e de mente patriótica, eu amava o meu país, fosse ele bom ou mau. Entretanto, diferentemente de certos intelectuais e liberais, eu não preciso de meio século para perceber que os líderes do meu país são ditadores autoeleitos, genocidas, e que a ideologia marxista-leninista é um sistema absolutamente falso que não produz nenhum dos benefícios e vantagens do paraíso dos trabalhadores que ele promete. Essa foi uma simples questão para mim. Comparar o que a propaganda soviética prometeu dar aos cidadãos russos com os gloriosos objetivos comunistas, com as realidades que estão por todo lado. As filas do pão de manhã bem cedo, porque nós temos muito pouco para comer. As frequentes prisões dos inimigos do povo e o medo onipresente da KGB. Por causa da minha infância em tempos de guerra, na seção asiática da União Soviética, desenvolvi logo cedo uma afeição pelo modo oriental de vida e aos 17 anos me formei no ensino médio. Eu entrei para o Instituto de Línguas Orientais da Universidade de Moscou. O instituto estava, na verdade, sob o controle direto da KGB e do Comitê Central do Partido Comunista, um ninho elitista para os futuros diplomatas soviéticos, correspondentes internacionais e espiões. No instituto, enquanto estudava várias línguas e mídias de massa, eu era obrigado a fazer treinamento militar compulsório. Durante o treinamento, nós fomos ensinados como jogar jogos de guerra estratégica, estilo War, usando o mapa de vários países. Treinamento de defesa civil e antinuclear também eram partes essenciais de nossa educação. Em adição, nós tivemos aulas de interrogatório, que eram projetadas para nos ensinar como interrogar prisioneiros de guerra. Em particular, nós éramos instruídos para interrogar prisioneiros de guerra. Perdão, pulei uma linha. Em particular, nós fomos... Em soviético, direcionado... Perdão, pessoal, vou começar novamente, tá? Em particular, nós fomos instruídos a interrogar prisioneiros de como seriam as suas reações a um ataque nuclear soviético direcionado para o seu país. Foi para mim uma experiência bizarra. Uma vez formado, eu fui enviado para a Índia como um tradutor do grupo de ajuda econômica soviética, o qual estava construindo refinarias de petróleo em 2 estados indianos. Aqui, durante a minha primeira missão estrangeira, eu notei a grande discrepância entre as promessas do meu país, de cooperação fraterna altruísta, e a verdadeira exploração impiedosa da Índia pelos neocolonialistas soviéticos. Comprando produtos manufaturados indianos, pagaria os indianos somente em rublos. Eu ficava imaginando as coisas sobre a exótica Ásia, como um estudante primário à esquerda e como um estudante do Instituto de Línguas Orientais acima. Segue 2 imagens do livro. Infelizmente, os rublos é uma moeda não convertível no câmbio internacional, significando que os fabricantes indianos estavam impossibilitados de comprar qualquer coisa no mercado internacional com os seus rublos soviéticos.
Por outro lado, os soviéticos poderiam vender os produtos indianos no mercado internacional com um lucro substancial, com moeda forte como o dólar ou libra esterlina, que são facilmente negociáveis. Então, basicamente, o fabricante indiano só recebia uma fração do verdadeiro valor do seu produto, enquanto os soviéticos ceifaram as recompensas da sua duplicidade. Isso é assim porque os indianos são estúpidos, povo ignorante, que eles permitem que os soviéticos os enganem desta maneira? Pelo contrário, na maior parte eles são vítimas inocentes de um jogo de conquistas mais sofisticados da história. Subversão ideológica. Eles têm sido manipulados psicologicamente através da mídia, política, etc., a acreditar que os soviéticos são seus amigos, que os protege dos imperialistas ocidentais. Este mesmo jogo de subversão está sendo praticado em todo o mundo, até mesmo na América. A influência da KGB e em sua mídia, política e praticamente toda a fase da sua vida produziu uma convicção crescente em parte de vários americanos que nós somos os caras maus. Novamente, eu tenho que lembrar a vocês que até agora não teve uma única deserção nos Estados Unidos. Os soviéticos produziram uma mentira global, absolutamente ridícula, de que as pessoas estão acreditando. Por quê? Porque as táticas de subversão ideológica funcionam, horas! Mesmo após testemunhar as táticas impiedosas usadas pelos meu país, eu continuo ingenuamente esperançoso que as coisas possam melhorar. Após tudo, eu fui um produto da era do degelo, pós-Stalin e libertação iniciado por Khrushchev. Eu acreditava em socialismo humanizado. Esta fé foi despedaçada irreparavelmente apenas 5 anos depois, quando eu presenciei a brutal intervenção militar soviética na, entre aspas, fraternal Tchecoslováquia de 1968. Após completar a minha primeira missão na Índia, em 1965, eu fui chamado de volta a Moscou e imediatamente me juntei à agência de imprensa Novosti, notícias em russo. A maior e mais poderosa frente de propaganda, espionagem e ideologia da KGB. Eu fui empregado pela Novosti como um aprendiz para o seu departamento classificado de publicações políticas, GRPP, sob o comando do camarada Norman Borodin. Após trabalhar por um curto tempo, eu descobri que aproximadamente 75% dos funcionários do Novosti eram, na verdade, agentes da KGB. Os outros 25% eram cooptados ou escritores freelancer, autônomos se preferir, da KGB. Agentes de relações públicas, informantes, como eu. Outro fato interessante que eu descobri foi que não havia notícias na Novosti. O meu trabalho principal, além de escrever, editar e traduzir materiais de propaganda para serem plantados nos veículos de comunicação estrangeiros, era acompanhar delegações de convidados da Novosti, jornalistas, editores, editoras, escritores, políticos e homens de negócios de outros países, a passeio na União Soviética, absolutamente, ou de conferências internacionais na União Soviética. Na verdade, como um jornalista autônomo, eu não fiz absolutamente nenhuma escritura ou cobertura de notícias. Após vários meses eu fui formalmente recrutado pela KGB como um informante, enquanto continuava com minha colocação de jornalista na Novosti. Meu trabalho com a KGB implicou combinar minhas obrigações jornalísticas
com a coleção de dados de inteligência e a expansão da desinformação para países estrangeiros, que não faziam parte da União Soviética nem de países fraternos, para os propósitos da propaganda e subversão soviética. Foi apenas uma questão de tempo antes da KGB perceber que a minha amizade pessoal com convidados da agência de notícia Novosti poderia também ser usada para suas operações. Por que eu me permiti ser recrutado? Realmente não existe resposta simples. Por um simples motivo, um jornalista soviético não poderia simplesmente dizer não para a KGB. Se ele quisesse continuar vivo, livre, dedicar-se à sua carreira e viajar o mundo, ele simplesmente tem que cooperar com a KGB ou sofrer as consequências. Em segundo lugar, à parte de ganhos materiais e monetários, um jornalista soviético cooptado, contratado pela KGB, tem pouca chance de se tornar importante em seu próprio país. E em 1965, a União Soviética continuava sendo meu país. Muitos dos meus colegas, tanto cínicos quanto verdadeiros patriotas, se juntaram à KGB acreditando ingenuamente que eles conseguiriam se promover a altos escalões do poder, enquanto mantendo seus princípios morais secretamente, disfarçando seu verdadeiro desgosto com o sistema. Com o tempo, a maioria deles perceberam que o poder corrompe. E essa lealdade com o poder comunista soviético corrompe com certeza. Já era tarde. A maioria dos meus amigos colegas estão agora firmemente entrincheirados na classe privilegiada e seus ideais humanísticos foram trocados por por pequenos confortos, como um carro próprio, coisa rara na União Soviética, um apartamento livre, uma casa de campo, dacha, viagens grátis pelo globo e liberdade para se enturmar com estrangeiros. Nenhum destes poderia ser possível ou disponível para o trabalhador russo comum. Então, apesar do meu precoce desgosto com o sistema comunista soviético, eu entrei para a KGB, esperando de alguma forma passá-los para trás, agir do modo que eles querem, até que eu pudesse ver mais claramente como proceder. Minha rápida promoção se sucedeu e fui outra vez enviado à Índia, desde essa vez como um agente de imprensa da União Soviética e um agente de relações públicas da KGB. Por causa do meu conhecimento sobre a Índia e suas línguas, hindu e urdu, eu me tornei profundamente envolvido nas operações da KGB na Índia. Eu era dirigido pelos meus superiores para vagarosamente, mas certamente, estabelecer a esfera de influência soviética na Índia. Em adição à corrupção das autoridades indianas, chantagem e intromissão em assuntos internos da Índia, os soviéticos foram mais um passo adiante em sua assistência fraterna contra a Índia. Com a Índia. Em 1969, por uma diretiva secreta do Comitê Central do PCOS, Partido Comunista da União Soviética, todas as embaixadas da União Soviética por todo o mundo, incluindo a Índia, abriram um novo departamento secreto, inocentemente chamado de Grupo de Pesquisa e Contra-Propaganda. Eu me tornei chefe suplente deste departamento, trabalhando sob os comandos de um agente da KGB, camarada Valery Neyev. Segue uma imagem e descrição abaixo. Thomas Schumann à esquerda, com microfone, gravando um evento social
de propaganda com os agentes da Embaixada Soviética e senhora Indira Gandhi, participante prestativa nas operações propagandísticas soviéticas da Índia. Não levou muito tempo para descobrir que o nosso grupo não estava enganjado nem em pesquisa, muito menos em contra-propaganda. Atrás de portas trancadas, nós acumulamos inteligências de várias fontes, incluindo informantes indianos e agentes, com relação virtualmente a todo cidadão importante e politicamente significante da Índia. Membros do parlamento, funcionários públicos, militares e figuras públicas, pessoas da mídia, homens de negócio, professores de universidades, radicais ou, por outro lado, estudantes e escritores. Em outras palavras, todo mundo que é instrumento de modelagem na opinião pública e políticas da nação. Estes que foram amigáveis e pronto para convidar a política expansionista soviética em seu próprio país, foram promovidos a posições superiores no poder, riqueza e prestígio através de várias operações da KGB Novosti, grupos grandes dos cérebros indianos de pensamento progressivo e soberano. Indianos estavam em base regular, generosamente guarnecidos de bebidas alcoólicas livres de impostos dos estoques da embaixada. Simpatizantes soviéticos foram convidados para a União Soviética para passeios grátis e numerosas conferências internacionais, onde eles não somente recebiam substanciais somas de dinheiro na forma de prêmios literários ou prêmios da paz e amizade Nehru, mas também eram tratados medicamentosamente contra doenças venéreas ou hérnias adquiridas na perpétua luta de classes contra o imperialismo americano. Aqueles que se recusaram a se flexibilizar e se voluntariar nesta farsa cruel foram perfeitamente desmoralizados na mídia e imprensa sensacionalista. Deixa-me dar a vocês um exemplo de como a KGB usa a informação que ela coleta. Um dia, em 1968, eu fiquei rotineiramente pesquisando os arquivos da reserva do Serviço de Informação dos Estados Unidos, generosamente fornecido para nós pelos nossos amigos indianos e americanos. Em um dos despachos que eu li, que a cidade sul-vietnamita de Hue fora capturada pelos comunistas de Hanoi. Quando ela foi recapturada pelo exército americano e forças aliadas, apenas 2 dias mais tarde, a CIA descobriu para o seu terror que vários milhares de vietnamitas, professores, padres, budistas, homens de negócio, cidadãos educados, todos eram pró-americanos, foram monitorados e em uma noite, levados para fora dos limites da cidade e executados coletivamente. Alguns foram alvejados, outros, com as mãos atadas com fios elétricos, foram encontrados com o crânio esmagado por pás e barras de ferro. Como eles possivelmente localizaram todas estas pessoas dentro de poucas horas em uma cidade tão grande? Os americanos se perguntaram. Eu acho que eu já sabia a resposta. Muito antes da invasão, lá existia uma rede extensa de informantes comunistas, trabalhando sob o assessoramento da Embaixada Soviética em Hanoi, isto é, sob a KGB. Os comunistas preencheram cada pedacinho de informação. Endereços, hábitos pessoais, afiliações políticas, ideias expressadas, pensamentos não expressados, revelados em conversas privadas e informais. Até mesmo os nomes e endereços de parentes, amigos, até amantes e concubinas das frutas
das futuras vítimas da libertação. Após ler o comunicado de imprensa, eu estava doente, fisicamente, com a relação que o departamento que eu estava trabalhando para em Nova Delhi estava enganjado exatamente na mesma atividade que foi usada na cidade de Rouen. Eu percebi integralmente que eu fiz parte de um crime hediondo contra o nosso país anfitrião. Em adição à minha náusea, eu descobri que alguns de nossos arquivos, contendo dados de natureza pessoal, informações de natureza pessoal, como preferências sexuais, por exemplo, homossexualismo de certos VIPs indianos, até mesmo radicais e comunistas abertamente simpatizantes às políticas soviéticas, estavam elas também marcadas para execução se uma revolução organizada pelos soviéticos acontecesse na Índia. Minha frustração foi composta pelo meu supervisor da KGB, que me treinou com um tom fraternal. Não se importe com as suas prostitutas. Os comunistas indianos, não perca tempo com eles. Não existe nada mais perigoso do que um comunista verdadeiramente idealístico desiludidos. Eles se transformam nos inimigos mais cruéis e contra-revolucionários. Mire mais alto, mire nos elementos bem estabelecidos capitalistas, conservadores, pró-americanos. Então, como você pode ver, a KGB soviética não tinha o menor respeito pela maioria dos seus novos convertidos. Um evento em particular que solidificou o meu crescente horror das táticas da KGB diziam respeito a um dos meus amigos indianos mais próximos. Um jornalista que representava um dos jornais mais influentes na Índia. Quando eu descobri que o meu amigo havia sido forcado para uma campanha de assassinato moral da KGB, eu senti um tremendo desejo de escapar da embaixada soviética imediatamente e confessar ao meu amigo indiano a situação relativa a ele e também o meu desejo de quebrar as minhas amarras com a KGB, que significa deserção. Contudo, tal esquema impulsivo dificilmente teria sucesso. O governo indiano, sob forte pressão da embaixada soviética, adotou uma lei que estabeleceu que nenhum desertor de nenhum país tem o direito a asilo político em nenhuma embaixada do território da República da Índia. Esta obra-prima de hipocrisia política foi criada pela senhora Indira Gandhi, depois que a filha de Stalin, Svetlana, fugiu para o Ocidente enquanto morava na Índia. Por causa desta situação, eu sabia completamente bem que a minha deserção não seria uma questão fácil e, como resultado, requereu um plano bem pensado. Ser capturado pela KGB enquanto tentando fugir poderia significar que eu poderia ser enviado à força de volta à Rússia. Preso. Talvez pior. Eu, portanto, resolvi esperar até quando eu tivesse planos definitivos para minha fuga. Todavia, minha paciência estava acabando. A gota d'água para mim foi uma história que eu ouvi de um dos meus colegas de KGB. Eu aprendi que a União Soviética estava importando subversivos soviéticos treinados para o Paquistão Oriental, para organizar uma revolução lá. Meu colega, além disso, me informou que as malas soviéticas marcadas com matéria impressa para a Universidade de Dhaka, armazenadas no porão do consulado soviético em Calcutá, foi acidentalmente descoberta. Não continham textos universitários, mas fuzis Kalashnikov AK-47,
e munições para a Revolução Comunista antecipada do Paquistão. Este incidente ocorreu em dezembro de 1969, 2 meses depois que eu desapareci da Embaixada da União Soviética em Nova Delhi. Segue nova imagem do livro e inscrição abaixo. A KGB e a polícia indiana estavam procurando a pessoa errada. A foto da direita mostra como Thomas parecia quando da sua deserção. Este anúncio em jornais indianos foi colocado pela KGB e seus amigos para impedir a minha defecção para o Oeste. Qualquer coisa vale, somente para impedir a verdadeira informação da mídia de alcance e o público, até mesmo a eliminação de um desertor. De modo a evitar detecções pela polícia indiana e pela KGB, eu me disfarcei de hippie americano. Este método de deserção foi, na verdade, um sucesso garantido. Nenhum detetive da KGB, em sua mente certa, poderia pensar em procurar por um diplomata soviético perdido entre as multidões de americanos cabeludos, barbudos, descalços e maconheiros que invadiram a Índia à procura de iluminação. E eu, então, escapei para o Ocidente. Eu pousei com sucesso no Canadá em 1970. Lá eu estudei História e Ciência Política, lecionei russo e literatura russa e trabalhei para a Corporação Canadense de Radiofusão como um anunciante e produtor para a Rádio Canadá Internacional, equivalente à Voz da América. Mais tarde eu fui forçado a desistir da minha posição na Corporação Canadense de Radiofusão devido a uma denúncia feita pelo embaixador soviético no Canadá, dizendo que eu era antissoviético. Percebendo que eu não tinha o apoio do governo canadense por ter feito a minha escolha de não atuar para a KGB e a Rússia soviética, que violaram o meu senso de justiça e ação direta, eu fui para os Estados Unidos. Atualmente eu sou um escritor e analista político autônomo, tentando, embora nem sempre bem-sucedido, acordar a população do Ocidente para as realidades da vida sob o sistema soviético e toda a subversão ideológica que está sendo praticada sobre eles diariamente. É minha esperança que este livreto, os subsequentes que eu estou escrevendo agora, deixarão claro para todos vocês que lerem os fatos reais por trás da barragem do falso jornalismo. Ideias e informação da União Soviética, que retrata o Estado comunista como um paraíso dos trabalhadores. Acredite em mim quando eu digo, tendo vivido nele, não foi nenhum paraíso. Segue outra imagem do livro e descrição abaixo. 2 atitudes diferentes com a Índia. Acima, Thomas Schumann socializando com uma estudante indiana e meditando sobre casar com uma garota indiana que seguisse o slogan marxista. Abre aspas. Proletários de todo o mundo, univos. Fecha aspas. Entretanto, o Partido Comunista tinha planos diferentes para os genes de Schumann. Ele teria que se casar com uma intérprete soviética. Segue outra imagem do livro e descrição abaixo. Na foto ao lado, o diplomata soviético e Ashtikov sempre fechava os vidros do carro para evitar o cheiro desses indianos fedorentos. Continua no próximo capítulo.